Olha esse tema aqui de agora, que nós vamos falar. Olha o tema, olha o assunto. Crise reduz poder de compra e muda perfil de consumo da classe média. A classe média está se lascando de verde e amarelo. Renda disponível para consumo da classe C cai quase 10% em 5 anos e, ao mesmo tempo, gastos básicos pesam mais no bolso por conta do alto índice de inflação e crise econômica do Brasil, do país. Bora falar sobre isso? Bora falar sobre essa situação. Bora pro vídeo. Dedo no joinha, chicotada no like, splash. Mande esse vídeo para um monte de gente. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, assista o vídeo até o final para você deixar seu comentário. E bora sobre o assunto para a gente não se demorar, né? A classe média brasileira encolheu. Gente, a classe média, por incrível que pareça, e tem menos dinheiro para gastar. Estou dizendo que todo mundo está indo para o saco, para o mesmo buraco. Por isso que eu estou falando que a gente tem que se unir e um ajudar uns aos outros. Os únicos que não se lascam e não ficam pobres e têm o poder de compra abalado é o sistema político, a mídia, os donos de igreja, generais, promotores públicos, desembargadores, juízes, ministros do STF, donos de banco. Esses não têm poder de compra diminuído nunca. Política, sistema financeiro, mídia e igreja. No caso, esses ladrões em pele de cordeiro, como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, esses canalhas, esses nunca se ferram. Vamos continuar aqui, vou ler novamente. A classe média brasileira encolheu e tem menos dinheiro para gastar. Nos últimos 5 anos, a renda disponível para consumo da classe C caiu quase 10%, passando de 286 milhões de reais para 259 milhões de reais, segundo o levantamento realizado pela consultoria Tendências. O orçamento mais apertado, além das restrições provocadas pela pandemia, levou às mudanças nos hábitos do consumo, que ficaram mais limitados e enxutos. Roupas, carro zero, eletrodomésticos e até plano de saúde saíram do radar de muitas famílias de classe média no Brasil. Além da redução de renda, as famílias também sentiram no bolso a alta dos preços dos alimentos. O índice custo de vida por classes sociais de março aponta que a variação dos custos de alimentação das famílias da região metropolitana de São Paulo, da classe C, em 12 meses, isso é, em um ano, foi de 12,4%. Para as classes A, que é o povo rico, foi de 9,34%, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de São Paulo, o FEComércio. Gastos maiores, consumo menor. Com menos renda disponível e maior peso em gastos básicos, como alimentação e transporte, a grande parte da classe C tem de cortar despesas importantes, mais insustentáveis financeiramente diante do atual quadro econômico de inflação acima do teto e da meta, dólar elevado, alto índice de desemprego e o chamado risco fiscal. Abre aspas. Houve uma deterioração do poder de compra da classe média,
Algumas famílias tiveram de fazer escolhas para pagar as contas, como reduzir a qualidade do plano de saúde, cortar o lazer e cancelar a TV por assinatura. Eu tinha TV por assinatura, cancelei há muitos anos. Nem TV eu assisto. Nem poupança elas estão. Eu nunca fui classe média, viu, pessoal? Eu tinha TV por assinatura, mas eu percebi que o pobre dificilmente pode ter TV por assinatura se não tem dinheiro para pagar. Eu me lasquei nessa, isso sim. Nem poupança elas estão conseguindo fazer mais, afirmou Guilherme Dietese, assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Na avaliação de Márcio Postman, professor de economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, aqui de São Paulo, interior de São Paulo, a pandemia aumentou a polarização entre a classe média alta e a classe média baixa, gerando uma lacuna, um espaço entre a classe média tradicional. Abre aspas, com o investimento público, a gente poderia reaver parte do poder de compra que perdemos. O país deve recompor parte do setor produtivo das empresas. Desde 2015, não voltamos a crescer, analisou a economia, que já foi o economista, na verdade. Analisou, tá errado aqui, né? Analisou o economista, que já foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Isabela Tavares, economista das Tendências Consultoria, acrescenta que 88% da classe C é composta por trabalhadores, profissionais que foram duramente impactados pelo desemprego e pelo agravamento da pandemia 2021. No trimestre encerrado em janeiro, por exemplo, o desemprego no Brasil ficou em 14,2%, a maior taxa já registrada para o período desde o início da pesquisa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Abre aspas, com a crise, a massa da classe C deve cair 2,7% em 2021, em relação a 2020. A classe média deve ter recuperação lenta, porque todo esse quadro de pandemia deve atrasar a retomada do mercado de trabalho, avaliou o economista. Impacto no consumo. Na hora de reajustar os gastos, Isabela afirma que roupas, carro zero, alimentação fora do lar, viagens, entretenimento e eletrodomésticos acabam sendo eliminados dos gastos da nova classe média. Pergunto para vocês, aproveitando esse ensejo aqui, você acha que o político não compra roupa nova? O político não compra carro zero? O político deixou de se alimentar fora de casa, em restaurante? Deixou de viajar para o Brasil, no resto do mundo? Deixou de ter entretenimento dentro de casa, Netflix, essas coisas? Ou sair para um estádio, um show, ou outras coisas, um teatro? Deixou de comprar eletrodomésticos, eletrônicos, como celular de última geração? Você acha que aconteceu isso com político? Será que aconteceu com Lula, com Bolsonaro, com Ciro Gomes, com qualquer satanás? Aí você responde aí nos comentários. De acordo com a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, na verdade, a venda de veículos novos em 2008 para 2020, de 2008 para 2020, caiu 23% por conta da pandemia, passando de 2 milhões de veículos em 2019, 2008 até 2019,
para 1.600.000 veículos em 2020. Do primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, a retração é de 6,5%. Com o mercado de veículos novos em baixa e a economia sem previsão para a retomada, a classe média está optando por carros usados e seminovos, quando essa aquisição ainda cabe no bolso, no orçamento dessa classe média. Abre aspas, em 2020, quando ocorreu a primeira onda da pandemia, tínhamos estoques e a indústria trabalhava sem problemas de abastecimento. Hoje os estoques praticamente não existem, analisou Alarico Assunção Júnior, presidente da federação. No turismo, o número de brasileiros que viajaram por agências do setor caiu durante a crise financeira de 2015. Voltou a se recuperar em 2018 e 2019, mas sofreu uma queda novamente com as restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Brastoa, que é a sigla, abre aspas, o volume de passageiros transportados nos últimos 10 anos foi mais regular, com reduções nos períodos mais conturbados entre 2015 e 2016. Ainda assim, houve um aumento de 35,83% no período, saindo de 4.800.000 em 2010 para 4.800.000 reais, na verdade, 4.800.000 reais em 2010 para 6.520.000 reais em 2019, informou a associação em seu anuário de 2021, divulgado na terça-feira, no dia 20 de abril. Para a Diese da FEComércio São Paulo, será difícil recompor o poder de compra da classe média, uma vez que saímos de uma crise de 2015 e levamos um novo nocaute com a crise da Covid-19. No entanto, assim que o país avançar com a vacinação em massa, ele acredita que os primeiros efeitos positivos começarão a ser sentidos na economia. Abre aspas, os efeitos serão positivos quando tivermos mais previsibilidade. Precisamos entender que uma economia de 200 milhões de habitantes no Brasil não vai se recuperar de uma hora para outra. Até porque ano que vem, 2022, teremos eleições. Em 2 ou 3 anos o cenário será mais favorável para a classe média, disse. E para os pobres e miseráveis, que é a classe D e E, será que vai ser favorável para a classe D, os pobres, e a classe E, os miseráveis? Esses aí eu acho que pode ter crise ou não ter crise, sempre vão se lascar. Queria que o político experimentasse viver na classe D e E, pobres e miseráveis. Será que eles tinham coragem? Vamos trocar de lugar, Lula? Vamos trocar de lugar, Bolsonaro? Vamos lá? Pra vocês sentir na pele o que a gente passa? Quem sabe, né? Será que eles tinham coragem? Coloca aí no comentário, pessoal. Dê um joinha, chicotar no like, slash, comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo muito nas suas redes sociais. Acorda para a realidade, brasileiro. Político nunca vai se lascar. Nunca!